Não foi do nada que acabou. Foi acabando aos poucos, quando o sorriso já não era mais o mesmo, quando as mensagens já não eram mais esperadas, quando as palavras se tornaram ásperas e a verdade começou a desaparecer. Eu acho tão curioso, porque às vezes algumas pessoas chegam para mim e falam assim, sabe, padre, o meu relacionamento estava tão bom, estava indo de forma tão bonita, estava perfeito, e do nada, ele acabou. Tem até gente que chega para mim e fala assim, padre, será que fizeram uma macumba para acabar com o meu relacionamento? Porque a gente estava vivendo tão bem. Vivendo bem a partir de que ótica? Vivendo bem a partir da visão de quem? Os relacionamentos, povo santo, só duram quando são cuidados diariamente e quando nós conseguimos perceber aquilo que muitas vezes não vai caminhando. Me desculpa te dizer isso, mas não existem relacionamentos perfeitos. No início, nos 3 primeiros meses, pode até parecer lindo e maravilhoso. Você concorda, você aceita, você acha engraçado algumas coisas. Mas à medida do tempo, você vai percebendo que alguns ajustes são necessários. Os relacionamentos vão acabando no dia a dia quando você não é capaz de cuidar, quando você não é capaz de olhar nos olhos e perceber aquilo que está acontecendo. Nós damos sinais. E os sinais que são dados é que vão revelando aquilo que de verdade está transformando a nossa vida. De vez em quando, poderia ter um interesse muito grande, uma atenção muito grande, mas é quando as mensagens começam a falhar, quando as verdades começam a desaparecer, quando você já não sente mais uma sintonia tão profunda, é hora de rever a sua relação. Não estou dizendo que é hora de acabar com ela, mas de rever e perceber o que está acontecendo. Tem horas que a gente finge que nada está acontecendo e as coisas estão sendo destruídas. E aí quando chega o momento final que o outro surta, ou então que a ficha cai, e ele diz, não quero mais. Ou ela diz, não aguento mais isso. Você diz, mas estava tudo tão lindo, estava tudo perfeito. Não. Relacionamentos vão acabando no dia a dia, quando a delicadeza desaparece. Quando muitas vezes você deixa de dialogar aquilo que precisa dialogar, ou precisa falar, quando você deixa de ser inteiro para com o outro, quando o seu interesse muitas vezes já não é mais o mesmo, você não cuida como antes você cuidava. Eu acredito que ao longo do tempo, os relacionamentos eles amadurecem. Eles vão amadurecendo. E o amadurecer é sinal de uma maturidade que nos leva a perceber que eu não preciso ficar grudado no outro o tempo inteiro. Esses dias atendi uma pessoa, ela disse assim, sabe, padre, o nosso relacionamento acabou, eu nem sei porquê. E eu falei assim, como que era? Nós estávamos namorando, mas era assim, a gente se via todo dia, no final de semana, ia para minha casa, dormia na minha casa. Aí eu olhei e disse assim, já começou errado. No relacionamento você precisa sentir falta do outro. Você precisa sentir saudade do outro. Imagina todo dia grudado com aquela pessoa o tempo inteiro. Você não tem tempo nem de respirar e nem de sentir a falta daquele que veio para somar na sua vida. E aí você vai perdendo as estribeiras, porque parece que muitas vezes você começa um relacionamento aonde você não respeita as etapas. E quando eu não respeito as etapas, elas vão sendo destruídas. Elas vão sendo engolidas por aquilo que é meu desejo de estar com o outro. Já viu que tem gente que é assim? Tá um mês junto, mas parece que já leva 20 anos juntos. Sabe por quê? Porque tá vivendo uma vida de casado. Não é vida de namorado, não é vida de conhecimento, não é vida de crescimento. Então, cada etapa da vida, ela necessita da gente um certo amadurecimento. Quando a coisa é muito pegajosa, quando a coisa é muito intensa, num primeiro momento que você não deixa nenhum outro respirar, você não vai construir nada, vai acabar. Quem é muito presente, presença demais no início de relacionamento, destrói aquilo que nós chamamos do espaço sagrado para encontrar-se com aquilo que é a saudade que grita dentro do outro. Você nem tem tempo, criatura, de sentir a falta do outro. Então olhe hoje para os seus relacionamentos. E quando eu falo disso, são relacionamentos, tanto do namorado, quanto da namorada, quanto até mesmo dos amigos. Quando uma coisa, ela começa a sufocar e a se tornar uma obrigação, ela perde o sentido de ser. É na leveza que você vai entendendo que a vida ela vai sendo construída. E se faltou verdade, se faltou reciprocidade, muitas vezes o relacionamento já está falido. Eu sempre costumo dizer, você não tem um relacionamento com uma pessoa, você está numa relação com uma pessoa. E o estar significa construção, significa redescobrir a cada dia a importância que o outro tem na minha vida e eu poder equilibrar para depois fazer um passo ou dar um passo maior de trazê-la para fazer morada em mim.
Ninguém pode começar um relacionamento já fazendo morada na vida do outro e o outro fazendo morada na vida dele. Por isso que as etapas nos ajudam a perceber a importância de cada acontecimento da nossa história. Então nunca mais diga, acabou do nada. Nem sei o que estava acontecendo. Estava tudo tão perfeito, talvez perfeito na sua cabeça. Talvez o outro não sinta essa mesma perfeição, porque muitas vezes você construiu uma relação imaginária. Observe cada dia aquilo que você está vivendo e pontue aquilo que precisa ser pontuado para construir relações mais sólidas e verdadeiras.